Comer gordura não faz de você engordar. Gordura com carboidrato, sim. Você já ouviu falar da dieta carnívora e das histórias incríveis que surgem sobre como ela pode transformar a saúde das pessoas? Muitos que ainda seguem dietas baseadas em plantas acreditam que a proteína é simplesmente proteína. Que 1 grama de proteína vegetal é igual a 1 grama de proteína animal. Mas a verdade é que isso não poderia estar mais distante da realidade. Hoje eu quero falar sobre como uma dieta focada exclusivamente em carnes pode trazer benefícios surpreendentes e explicar os mecanismos que tornam essa abordagem tão eficaz para muitas pessoas. Eu sou Lua Ferrari, sou nutricionista e sou especialista em dietas low carb, cetogênica e dieta carnívora. E eu vivo a dieta carnívora há mais de 3 anos. E hoje eu vou compartilhar com você as 7 maneiras pelas quais a dieta carnívora pode fazer tudo o que dizem por aí. Desde a melhora de condições de saúde até o aumento de energia, de disposição, enfim, uma transformação é uma revolução. Vamos entender como é que isso acontece e por que isso acontece. Uma das principais coisas, digamos assim, que muitas pessoas percebem ao adotar uma dieta carnívora e que eu percebi logo de cara é a incrível sensação de saciedade que a dieta carnívora proporciona. Ao contrário das dietas tradicionais que podem deixar você com fome logo após a refeição, a dieta carnívora tende a manter a fome à distância por um longo período de tempo. Mas como é que isso acontece, Lua? A resposta está nos macronutrientes principais da carne, proteínas e gorduras, que são 2 dos componentes mais eficazes para promover a saciedade. A proteína ela é conhecida como um macronutriente altamente saciante e a gordura tem um papel igualmente importante nessa redução da fome. Quando a gente consome carne, que é essencialmente composta por esses 2 macronutrientes, o nosso corpo começa a regular os hormônios que controlam o apetite, como a leptina e a grelina, de forma muito, mas muito eficiente. Esses hormônios, que são responsáveis por sinalizar ao nosso cérebro quando a gente está satisfeito ou quando a gente está com fome, eles são ajustados de maneira a promover uma sensação duradoura de plenitude após as refeições. E olha que tem gente ainda buscando as canetinhas que imitam isso, que é tão natural na dieta carnívora. Essa regulação hormonal ideal significa que ao se alimentar exclusivamente de carne, você pode se sentir confortável e satisfeito por muitas horas, sem aquela necessidade de recorrer a lanchinhos, a refeições extras. Até porque, gente, vocês sabem que comer de 3 em 3 horas, fazer 6 a 7 refeições ao dia, isso é para fisiculturista, tá? Isso é loucura para um ser humano normal que só quer ser saudável. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que têm hábitos alimentares baseados em vícios, como comer constantemente ou fazer várias refeições por dia, esse aspecto da dieta carnívora vai ser transformador. Ela não só ajuda a reduzir o desejo constante de beliscar, mas também pode levar muitas pessoas a abandonar a prática de comer toda hora, de comer 3, 4, 5, 6, 7 vezes ao dia, estabelecendo um padrão alimentar muito mais saudável, né? Muito mais sustentável, digamos assim. Outro benefício significativo da dieta carnívora é a sua capacidade de reduzir o nível de açúcar no sangue, e isso é muito importante, colocando esses níveis mais saudáveis e dentro de uma faixa normal. Isso ocorre porque, ao contrário dos carboidratos, que são rapidamente convertidos em glicose e podem causar picos de açúcar no sangue, a carne ela é composta principalmente por proteínas e gorduras, que são 2 macronutrientes que não geram elevações significativas nos níveis de glicose. Pessoas que sofrem de diabetes tipo 1, por exemplo, ou aquelas que monitoram constantemente seus níveis de glicose, sabem muito bem que a ingestão de carboidratos é um grande problema, especialmente os processados, óbvio, né? Tem um impacto direto, tem um impacto negativo sobre o controle do açúcar no sangue. Quando se consome carne, esse efeito não acontece. Eu, por exemplo, que gosto de testar, de
avaliar muitos pontos, eu coloco Libre. Desde o meu início da carnívora eu fiz vários testes e pude comprovar. Então não há discussão sobre o fato de que uma dieta rica em carboidratos pode fazer com que os níveis de glicose se elevem de forma prejudicial, enquanto uma dieta carnívora pode ser extremamente baixa em carboidratos, por ser, extremamente baixa em carboidratos, mantém esses níveis controlados. E isso tem um impacto direto e positivo para pessoas com condições como pré-diabetes, diabetes tipo 2, até mesmo diabetes tipo 1. Todos esses grupos podem experimentar e vão experimentar melhorias significativas, já que, por definição, a dieta carnívora reduz drasticamente o consumo de carboidratos e evita os picos glicêmicos, os picos de açúcar no sangue, que são tão prejudiciais à saúde. Ao manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, a dieta carnívora ajuda a prevenir complicações associadas à hiperglicemia, vai promover ali um estado muito mais saudável, muito mais correto, digamos assim, para o nosso corpo, para o organismo. Um aspecto frequentemente negligenciado tanto por muitas pessoas quanto por profissionais de saúde em relação à diabetes é o papel fundamental da insulina. Quando uma pessoa consome uma refeição rica em carboidratos, o pâncreas, se estiver funcionando adequadamente, vai liberar uma grande quantidade de insulina para lidar com aquele aumento de açúcar no sangue causado pelo carboidrato que acabou de entrar. Essa resposta é natural, mas o problema surge quando essa secreção de insulina se torna crônica, o que acontece frequentemente em dietas ricas em carboidratos. Pesquisas científicas têm mostrado que a hiperinsulinemia, ou seja, níveis elevados e constantes de insulina no sangue, pode ser tão prejudicial, se não mais, do que a própria hiperglicemia, níveis elevados de açúcar no sangue. Você sabia? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque muitas pessoas nunca fizeram um exame de insulina em jejum. A insulina é um hormônio essencial, mas quando seus níveis se mantêm elevados por longos períodos, o corpo começa a enfrentar sérios problemas. Muitas pessoas, incluindo aquelas com diabetes tipo 1 e tipo 2, que seguem uma dieta padrão, cheia de alimentos processados, acabam experimentando picos de glicose ao longo do dia, os quais são seguidos por picos igualmente elevados de insulina. E aí isso cria um ciclo vicioso que vai prejudicar ainda mais o equilíbrio hormonal e o próprio metabolismo. A insulina em excesso está diretamente ligada a uma série de condições de saúde, algumas das quais muitas vezes não estão associadas a diabetes, como acne, síndrome do ovário policístico, hipertensão, doenças cardiovasculares e várias outras doenças inflamatórias e metabólicas. A hiperinsulinemia, esse excesso de insulina, favorece o desenvolvimento dessas condições, tornando as pessoas muito mais susceptíveis a problemas de saúde a longo prazo. A chave para prevenir ou até reverter essas condições está em controlar os níveis de insulina, o que é feito ao reduzir o consumo de carboidratos e assim evitar os picos constantes de insulina que fazem parte da dieta moderna e da alimentação processada. A questão da inflamação é outro ponto crucial, frequentemente mal interpretado, especialmente quando se trata da carne, que é muitas vezes considerada uma fonte significativa de inflamação. Contudo, quando indivíduos que apresentam níveis elevados de marcadores inflamatórios no sangue, como a proteína C reativa, por exemplo, o PCR, adotam ali uma dieta carnívora, ocorre um fenômeno quase que unânime. Seus níveis de inflamação crônica diminuem significativamente e permanecem baixos enquanto seguem uma dieta carnívora. Isso se reflete não só em uma melhora subjetiva, mas também é mensurável, em exames laboratoriais. A redução da inflamação crônica é uma das vantagens mais marcantes para as pessoas que enfrentam condições como inflamações intestinais, articulações inflamadas, problemas de pele ou outras manifestações inflamatórias em diversas partes do corpo. Esse benefício pode ser transformador. Por quê?
Porque a inflamação crônica, ela está associada a uma série de doenças degenerativas e também de distúrbios, incluindo problemas articulares, doenças autoimunes e até condições de saúde mental. E falando sobre saúde mental, muitos relatos apontam que a diminuição da inflamação crônica tem um impacto direto no bem-estar emocional. Então, ao adotar e manter uma dieta carnívora rigorosa, muitas pessoas percebem uma melhora no estado mental, sim, com redução de sintomas como ansiedade, depressão, que muitas vezes estão ligados a esses processos inflamatórios no nosso cérebro. Embora essas melhorias sejam subjetivas, os exames laboratoriais vão confirmar essa diminuição nos níveis inflamatórios. Se você está considerando, por exemplo, adotar a dieta carnívora, eu recomendo fortemente que você realize exames laboratoriais de marcadores inflamatórios antes de iniciar a dieta e repita eles após 3 meses de adesão rigorosa, sem furos, ao estilo de vida carnívoro. Eu acredito que os resultados vão ser surpreendentes, revelando não apenas uma melhora significativa nesses níveis de inflamação, mas também um impacto positivo na sua saúde em geral. O argumento de que comer carne é inflamatório parece à primeira vista um tanto desconectado da realidade. E a razão para isso é um princípio biológico fundamental chamado hipótese da adaptação. Esse conceito sugere que quanto mais tempo uma espécie se alimenta ou realiza uma determinada ação, mais adaptada ela se torna a essa prática. E com isso, essa prática se torna cada vez mais benéfica e saudável para ela. Para ilustrar, imagine que por milhões de anos as vacas se alimentam de grama. Agora, se uma grande manchete fosse publicada pela mídia em uma segunda-feira de manhã dizendo assim: grama é altamente inflamatória para as vacas. Não alimente suas vacas com grama. Qualquer fazendeiro, ao ler essa afirmação, pensaria: isso não faz o menor sentido. Isso é exatamente o que está acontecendo quando alguém afirma que comer carne é inflamatório. Essa comparação eu peguei do Dr. Ken Berry. Essa comparação é maravilhosa. Vejamos a questão sob a ótica evolutiva. O ser humano consome carne há mais de não sei quantos mil anos, de acordo com estimativas científicas. Durante todo esse tempo, a carne tem sido uma parte essencial da nossa alimentação diária. Considerando esse longo período de adaptação e de dependência desse alimento, afirmar que carne, seja ela vermelha, gordurosa ou de qualquer tipo, é inflamatória, é como dizer que beber água pura ou respirar ar puro também são inflamatórios. Na verdade, essas afirmações carecem de lógica quando analisadas sob uma perspectiva de evolução do ser humano. Porque a carne não é algo novo, não é algo prejudicial para o nosso corpo. Pelo contrário, ela tem sido parte integrante de um desenvolvimento, de uma sobrevivência ao longo de toda a nossa história. Então, ao refletir sobre isso com base, nos nossos antepassados, fica claro que tal argumento ele é falho e ele não se sustenta. E ainda tem gente em pleno 2025 que insiste em argumentar o contrário. A gente pede socorro do lado de cá. Quando a gente fala sobre os desejos alimentares, muitas pessoas experimentam uma vontade persistente por junk food, por aqueles alimentos altamente processados, geralmente ricos em carboidratos. Agora, não conheço muitas pessoas que têm uma necessidade incontrolável de carne vermelha gordurosa. É claro, eu, por exemplo, aprecio a carne vermelha gordurosa. Eu amo. Eu acho deliciosa. Eu vou saborear ali aquela refeição, assim, nossa, feliz. Mas a sensação de desejo por ela não se compara ao vício que muitas pessoas sentem por alimentos processados. O que as pessoas costumam desejar de forma crônica são os alimentos ultraprocessados, que frequentemente combinam açúcar, gordura e sal.
Esses 3 ingredientes, eles são combinados de uma maneira bem estratégica para ativar os centros de prazer do seu cérebro. A indústria alimentícia sabe exatamente como atingir esse ponto do prazer. Ela sabe a medida certa. Mas para que isso funcione, os carboidratos, principalmente o açúcar ou xarope de milho com alto teor de frutose, são essenciais naquele alimento. Sem carboidratos, não é possível atingir esse pico de prazer característico de vícios alimentares. Eu realmente acredito no vício alimentar, especialmente se você já teve a experiência de sentir essa compulsão por determinados alimentos. Parte desse fenômeno é regulado hormonalmente. Outra parte tem uma base neurológica e provavelmente uma boa parte vem da forma como nosso microbioma intestinal interage com os alimentos que a gente consome. Quando alguém... E percebe que está tudo interligado? Então, quando alguém decide adotar a dieta carnívora, é comum passar por um período de intensa luta contra esses desejos por esses alimentos viciantes. E normalmente isso acontece logo nas primeiras semanas. Mas com o tempo, com foco, resiliência, o seu pra quê muito bem estabelecido, à medida que o seu sistema neurológico se ajusta, os hormônios vão se equilibrando, o microbioma intestinal vai se adaptando a essa nova alimentação, esses desejos começam a diminuir. É impressionante. Nosso corpo é lindo, é fantástico. Para muitas pessoas, desaparecem completamente. A partir daí, a relação com a comida muda muito, de forma profunda. Você simplesmente para de desejar aqueles alimentos processados e começa a querer alimentos reais, naturais. Quando a fome chega, sem aqueles vícios, sabe, que antes pareciam incontroláveis. É incrível e eu posso te dizer, assim, é libertador. A gente conseguir controlar a comida é demais e não ser controlado por ela, sabe? A transformação é radical porque você passa a perceber que o seu corpo realmente precisa é de comida de verdade, sem a necessidade de apelos artificiais para ativar seus centros de prazer. A questão de perder peso enquanto consome toda a gordura presente na carne, que é o que acontece na dieta carnívora, pode parecer contraditória para muitas pessoas, eu sei, especialmente aquelas que acreditam que comer gordura leva diretamente ao ganho de peso. A realidade, no entanto, é bem diferente. Comer gordura não faz de você engordar. Gordura com carboidrato, sim. Essa ideia é um mito amplamente propagado aí ao longo dos anos, uma falácia que infelizmente foi difundida de diversas formas. A verdade é que o ganho de peso está intimamente ligado ao consumo excessivo de carboidratos e não ao consumo de gordura. Gordura natural, tá? Gordura que vem da carne, dos alimentos de origem animal. Comer alimentos ricos em carboidratos de maneira constante, dia após dia, durante meses e anos, resulta em hiperglicemia crônica, que são os níveis elevados de açúcar no sangue. Isso, por sua vez, leva ao excesso de insulina no sangue, que tem um efeito direto sobre o armazenamento de gordura. Então, se eu tenho mais insulina, o que a insulina faz? Ela tem um papel crucial no armazenamento de gordura no nosso corpo. Ela age como uma chave ali, um tranca-portas para as células de gordura, impedindo que essas células liberem a gordura armazenada para ser queimada como energia. Ou seja, quando você tem insulina elevada de forma crônica, seu corpo fica preso nesse ciclo, onde você não consegue acessar a gordura armazenada para usar como combustível. Esse é um dos principais motivos pelo qual muitas pessoas não conseguem perder peso, mesmo tentando dietas com menos calorias ou mais atividade física. Por quê? Porque o excesso de insulina, a forma que ela se alimenta, então esse excesso de insulina crônico mantém a gordura presa dentro da célula adiposa. Por outro lado, quando os níveis de insulina voltam ao normal, permanecendo baixos por tempo suficiente, esse bloqueio nas células de gordura ele é removido. E aí isso permite que o corpo comece a queimar a gordura armazenada, utilizando essa gordura como fonte de energia. Em uma dieta carnívora e cetogênica, ao reduzir drasticamente o consumo de carboidratos, você automaticamente reduz a produção de insulina, o que cria um ambiente propício para o corpo liberar a queima de gordura, né? Liberar e queimar, na verdade, a gordura armazenada, facilitando a perda de peso.
Então, a chave não está na gordura da carne que você consome, mas na redução dos carboidratos e no controle dos níveis de insulina, o que ao longo do tempo permite que o seu corpo se livre do excesso de gordura acumulado. Um dos motivos pelos quais a dieta carnívora tem mostrado ali resultados aparentemente transformadores para milhões de pessoas ao redor do mundo é o seu impacto profundo no hormônio, no equilíbrio hormonal do corpo, incluindo hormônios como a testosterona. Pela minha experiência clínica e de outros profissionais de saúde da comunidade carnívora, muitos homens que abandonaram o consumo de alimentos processados e passaram a adotar uma alimentação rica em carne gordurosa dentro da dieta carnívora experimentaram aumentos impressionantes nos níveis totais de testosterona, variando entre 50 e 400 pontos em apenas 3 meses. Esse efeito positivo não se limita apenas aos homens, mas também pode ser observado em mulheres, com melhorias substanciais nos seus painéis hormonais como um todo. Para as mulheres que sofrem de SOP, que é a Síndrome do Ovário Policístico, é importante esclarecer que, ao contrário do que muitos podem temer, a dieta carnívora não leva a um aumento prejudicial dos níveis de testosterona, tá? Em vez disso, ela contribui para uma normalização dos hormônios no corpo, ajustando ali, sob demanda, todos os níveis hormonais de forma correta, de maneira que a testosterona se estabilize no patamar saudável necessário para aquela mulher. A chave para esse efeito está no ajuste de um dos hormônios mais fundamentais para a regulação hormonal geral, e que é tão negligenciado ainda, a insulina. Quando os níveis de insulina se normalizam com valores baixos, com valores corretos, o corpo é capaz de fazer os ajustes necessários nos outros hormônios, tanto para cima como para baixo, de maneira que todos atinjam os níveis ideais para o funcionamento ideal do organismo. Essas mudanças hormonais têm uma série de efeitos maravilhosos, como mais energia, maior resistência, mais força, menos fadiga, mais força muscular, uma capacidade de recuperação muito mais aprimorada. Esse processo de otimização hormonal e suas consequências positivas no bem-estar físico e mental são facilitados pela alimentação baseada no que chamo de dieta humana adequada, onde a dieta carnívora se insere como uma peça essencial, gente. Quando o corpo ele recebe os nutrientes certos, de uma forma evolutivamente adaptada, ele naturalmente encontra o melhor caminho, porque ele faz tudo sob demanda, que é o caminho necessário para melhorar o desempenho físico e a saúde em geral. A dieta carnívora, portanto, ela oferece mais do que apenas benefícios para peso ou para digestão. Ela vai além. Ela oferece benefícios para vitalidade, para vigor em todos os aspectos da vida. Outro modo pelo qual a dieta carnívora tem beneficiado milhões de pessoas ao redor do mundo é proporcionando a ingestão adequada de proteína, mas não qualquer proteína. A proteína de alta qualidade, que é facilmente absorvida e utilizada pelo corpo. Muitas pessoas que seguem mitos alimentares baseados em plantas acreditam de forma errada que toda proteína é igual, que 1 grama de proteína vegetal é equivalente a 1 grama de proteína animal. Mas essa visão está longe de ser precisa e muito longe de ser verdadeira. Existe uma diferença significativa nos tipos de aminoácidos presentes em proteínas vegetais e proteínas animais. E as proteínas animais, elas são muito mais biodisponíveis e bioabsorvíveis, ou seja, o corpo consegue utilizar elas de forma muito mais eficaz. De fato, muitas pessoas vivem com deficiências proteicas, muitas mesmo. Eu vejo isso o tempo todo. E elas nem percebem, principalmente aquelas que seguem dietas baseadas em plantas, porque elas não prestam atenção à qualidade nem à quantidade de proteína consumida. Ela quer saber só a quantidade. A quantidade que está ali, sabe, no rótulo. Ao adotar a dieta carnívora,
essas pessoas passam a consumir a quantidade exata de proteína que o corpo necessita para as funções principais, vitais do corpo, né? Como a construção muscular, o fortalecimento dos ossos, a reparação de células, a reparação de tecidos danificados. Esse fornecimento adequado e de fácil absorção de proteína é uma das razões pelas quais tantas pessoas relatam a melhora significativa em sua saúde geral ao seguirem uma dieta carnívora rigorosa. Elas se sentem mais energizadas, mais fortes, com a sensação de bem-estar que muitas vezes estavam ali ausentes em suas vidas antes da mudança alimentar. Eu quero só fazer uma pausa aqui para mostrar essa história da minha aluna do catabolismo, a Solange. E a mensagem enviada por ela reflete a transformação significativa que ela experimentou ao seguir uma abordagem mais alinhada com a dieta carnívora. Solange compartilha que ao ser diagnosticada com 2 condições autoimunes, tireoidite de Hashimoto e psoríase, ambas se manifestaram após um período de muito estresse. Durante essa fase, ela também enfrentou a perda de massa muscular. Ao tomar a decisão ali de introduzir mais proteína animal em sua alimentação, ela começou a experimentar melhorias. Em 2022, após conhecer o meu trabalho, ela já estava familiarizada com a dieta low carb e a dieta cetogênica, mas ao fazer a transição para a dieta carnívora, ela percebeu uma mudança ainda mais significativa. Não apenas em termos de saúde geral, mas especialmente na melhoria da pele, onde a psoríase, que antes tomava ali cerca de 70% do seu corpo, desapareceu. Desapareceu, palavras dela. Para ela, a dieta carnívora representou um verdadeiro caminho sem volta, proporcionando um novo estilo de vida mais saudável e um retorno a uma pele íntegra. Imagine a autoestima dessa mulher. Essa transformação é um exemplo claro de como a alimentação pode impactar positivamente o nosso bem-estar. Solange adotou um estilo de vida que ajudou ali ela a recuperar a saúde de maneira profunda. E o catabolismo, como um processo gradual e bem estruturado, pode ser uma excelente forma de ajudar outras pessoas a trilhar um caminho semelhante, promovendo ali mudanças duradouras, mudanças eficazes na saúde. O catabolismo, que se baseia em etapas que preparam o corpo para a transição entre diferentes tipos de alimentação, é uma abordagem cuidadosa criada por mim para quem busca a transformação de seu corpo e saúde de forma segura e de forma sustentável. E para conhecer e fazer parte dessa comunidade incrível, basta você acessar o link na descrição do vídeo para você conhecer melhor. Eu peço desculpas pela interrupção, mas agora eu quero abordar outro ponto fundamental sobre a dieta carnívora e como ela pode ser extremamente benéfica para a saúde humana. Sua riqueza em vitaminas e minerais. Esse ponto aqui é interessante. Muitas vezes, defensores de dietas baseadas em plantas defendem a ideia de comer o arco-íris, né? O prato colorido. Tem que ter muita cor no prato. Prato saudável é um prato cheio de cor. Sugerindo que consumir uma variedade de vegetais coloridos é a chave para obter todas as vitaminas e minerais necessários para o corpo humano. No entanto, o que muitos dos defensores dessa abordagem não percebem é que alimentos de origem animal, como carne, ovos, especialmente as gemas, e as vísceras, são na realidade os alimentos mais densos nutricionalmente que existem no planeta Terra. Esses alimentos contêm uma concentração muito maior de vitaminas, minerais, aminoácidos e ácidos graxos essenciais do que qualquer alimento de origem vegetal, qualquer um. Quando você elimina alimentos vegetais e você começa a consumir carnes vermelhas gordurosas, ovos com gemas, frutos do mar e outras fontes animais, o seu corpo começa a acessar esses nutrientes de maneira muito mais eficaz. O grande diferencial é que, ao contrário de muitos suplementos sintéticos vendidos em farmácias, né, que essa galera ali consome, e consome muito, inclusive, as vitaminas e minerais presentes nos alimentos de origem animal são naturalmente balanceados e vêm acompanhados de cofatores essenciais,
que ajudam na absorção e na utilização do corpo. Isso significa que, ao consumir alimentos naturais de origem animal, o seu corpo vai absorver e utilizar esses nutrientes em quantidades muito maiores e de forma muito mais eficiente do que se você estivesse tomando suplemento artificial, que muitas vezes não contém esses cofatores necessários para plena absorção. E tem gente gastando rios de dinheiro com esses suplementos. Você já gastou? Você teve resultado? Coloca aqui nos comentários. A biodisponibilidade desses nutrientes nos alimentos de origem animal é incomparavelmente superior, fazendo com que o seu corpo realmente reconheça e utilize essas substâncias de maneira eficiente, promovendo uma saúde muito mais robusta, uma saúde muito mais equilibrada. Eu não gosto desse termo equilibrado, gente, mas toda hora eu falo, né? Mas uma saúde mais correta. Melhor. Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais a dieta carnívora tem sido tão eficaz em ajudar as pessoas a se sentirem melhor, a melhorarem sua aparência, né? A fazerem com que as pessoas ganhem ali, melhorem sua autoestima, seus desempenhos, seus resultados laboratoriais. Existem muitos outros benefícios que provavelmente ainda não foram completamente identificados, principalmente porque a pesquisa científica sobre a dieta carnívora ainda é muito limitada. Em vez de se concentrar em estudar os efeitos positivos da dieta, a maioria dos estudos tem se focado em quê? Em tentar desacreditar a dieta carnívora. Por que será? O que é que está em jogo? O que eu quero que você entenda é que o que eu estou sugerindo para você não é um composto químico fabricado em uma indústria. Não é um medicamento sintético, comprimidos ou injeções ou canetinhas. O que eu estou sugerindo é que você retorne a uma alimentação baseada nos alimentos que os seres humanos consomem lá no comecinho da vida humana. Pense bem, nossa espécie começou a comer brócolis apenas há alguns séculos. E antes disso, o brócolis sequer existia. O óleo de canola, por exemplo, só passou a fazer parte da nossa alimentação nos últimos 50 anos. Já os óleos vegetais que a galera consome aí, como os óleos de semente, tem uma presença na nossa dieta de apenas, 80, máximo 100 anos. E lá atrás, os nossos antepassados, o que é que eles consumiam? Ao longo dos muitos anos, muitas carnes vermelhas gordurosas viviam da caça, ovos com gema, frutos do mar, pesca, sempre que estavam ali disponíveis. Esses alimentos são os alimentos que o nosso corpo está biologicamente preparado para processar, com toda a nutrição que ele oferece. O que eu estou recomendando não é uma dieta moderna, uma tendência passageira, não é uma dieta da moda, como alguns têm pregado por aí falando mal da dieta carnívora. Não é um remédio recente aprovado sem evidências científicas robustas de segurança a longo prazo. O que eu proponho é a alimentação ancestral dos nossos antepassados, que tem sido praticada por, há milhões de anos, né? Milhares de anos, digamos assim. Agora eu quero saber de você. Me conte aqui nos comentários se você já é adepto da dieta carnívora e se tem percebido ou percebeu algum desses benefícios na sua saúde. Compartilhe sua experiência com a comunidade. Eu tenho certeza que isso vai ajudar e vai inspirar muitas pessoas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, seu curtir. Compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Me ajude a levar esse conhecimento para mais pessoas. E se você quer aprender ainda mais sobre a dieta carnívora, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Também me siga lá no Instagram, onde eu compartilho meu estilo de vida e dou dicas sobre dieta carnívora. Meu perfil lá é @lua.ferrari e eu vou adorar me conectar com você por lá também. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!